Eu digo para vocês da importância que tem em nós não termos receitas por xícaras, punhado, pires, né, mas por peso. E eu, de verdade, eu faço as apostilas para vocês por xícara porque vocês me perturbam com isso, mas o correto é por peso. Olha o porquê. Você sabe que a legislação brasileira, ela tem ali uma classificação dos pesos dos ovos, por exemplo, né? Houve uma mudança. Então, antes, um peso de um ovo era tanto, agora diminuiu, né? A legislação deu uma diminuída. E olha só, a minha receita, se fosse por tamanho, seria uma receita com 4 ovos. Eu preciso, na verdade, de 270 gramas de ovos. A receita fala 4 ovos grandes. Se você não conhece a legislação, se você não sabe, olha o erro que você vai cometer. Deixa eu virar a tela. Olha lá, meus amores, a minha receita pede 4 ovos e por peso daria 270 gramas, porque a legislação antes, um ovo tamanho grande, né? E eu já sabia que esse era o tamanho pequeno na época, né? Então, como eu tava com ovo pequeno, eu falei, vou pôr 5 para dar o peso. Não, olha só, se eu tivesse colocado na receita para vocês só 4 ovos ao invés de um peso, você teria uma receita desbalanceada, uma receita que traria problema para você, porque esse ovo, que antes era chamado de ovo pequeno, agora é tamanho médio pela legislação atual. Ou seja, eu teria que ter aqui 4 ovos jumbo pela legislação atual. Então, olha só a diferença que você teria na sua massa aí, na sua massa de bolo. Por isso, a importância de você trabalhar com produtos por peso e não por unidades ou tamanho ou xícaras ou o que seja. E como fazer o peso, tia Lu, de ovo? Como é que eu vou dividir metade de um ovo? Porque no caso aqui você precisa de 270 gramas e tá dando 300 quando você coloca 6 ovos. É assim, ó, você mistura os ovos e retira o líquido até dar a quantidade de peso que você precisa. Mistura bem, tá? Pra emulsificar aqui tanto as claras quanto a gema, pra você não ter perca nem de proteína, nem de gorduras desse ovo, tá bom? Olha lá. Ah, mas esse tiquinho dá diferença na massa? Dá, porque eu tenho aqui gorduras, proteínas e líquidos que vão dar alteração na minha massa. Então, eu tenho que ter o peso correto. Esse tantinho aqui, ó, dá alteração. Na confeitaria, a ordem dos fatores altera, sim, o seu produto. Então, ó, cuidado. É só um punhado, é só um tiquinho. Dá diferença, gente. Então, cuidado, tá bom?